Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, nós estamos iniciando mais um bate-papo da Escola do Legislativo, hoje com um projeto novo, Pensando Balneário Camboriú. Em que consiste esse novo projeto nosso? Nós queremos trazer temas e ideias para ser debatido com um especialista de cada área. Vamos fazendo a aplicação desse tema nas nossas redes sociais, na nossa TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube, entre outros. E no final disso, vamos preparar um livro que vamos poder ter ali a participação de especialistas de cada área. Então, nós iniciamos hoje Pensando Balneário Camboriú. E para o nosso primeiro programa, nós convidamos a Marilene Cardoso, que é secretária municipal de educação aqui de Balneário Camboriú, nome completo Marilene Severino Cardoso, que está já na rede pública como funcionária efetiva há 20 anos e agora é a gestora principal da nossa Secretaria Municipal de Educação, que tem a sua formação em pedagogia, também em educação infantil e séries iniciais, 2 especializações, uma delas feita na Universidade Federal, especialização em docência e gestão. Então, isso qualifica a Marilene para poder fazer esse bate-papo e dizer para nós e falar um pouco das suas ideias do que ela imagina para a educação, não somente agora em Balneário Camboriú, mas nos próximos 10, 15, 20 anos e aí por diante. Seja bem-vinda, Marilene. Obrigada, João, diretor da Escola do Legislativo. Agradeço a oportunidade, que honra ser a primeira a estar aqui com vocês. E enquanto eu pensava, eu lembrei, João, quando eu tinha 15 anos, algum tempo atrás. E com 15 anos eu tinha 2 sonhos, né? O primeiro sonho ser professora. E olha, lá no ano de 1995, quanto tempo passou. E o outro sonho era ser professora em Balneário Camboriú. Era um dos primeiros sonhos, foram concluídos no ano de 2000. Eu comecei a lecionar em Balneário Camboriú e hoje, 21 anos, continuo aqui buscando fortalecer ainda essa política pública que é a educação. Mas aí não chega a ser um trabalho, né, Marilene? Aí você também, a realização de um sonho, quando a gente faz uma coisa que gosta e com prazer, a gente não cumpre somente aquilo que nos é solicitado, né? Você acaba conseguindo pensar um pouco mais e pensar um pouco à frente até do seu tempo, porque você faz aquilo que gosta. E quando a gente faz aquilo que gosta, a gente pensa bastante forte naquilo e vive no seu dia a dia esta situação. Então, hoje, nós poderíamos dizer que você está na gestão da Secretaria de Educação, não só realizando um sonho, mas podendo deixar ali algumas sementes plantadas para que o futuro possa gerar frutos dessas sementes. É bem dessa forma, João. Nós assumimos a gestão, eu agradeço a oportunidade também do prefeito Fabrício, em que assumimos a gestão no dia 4 de janeiro deste ano, que foi realmente um ano atípico. Após um ano sem os nossos alunos estar com aulas presenciais, eles deveriam retornar. Então, a equipe trabalhou muito, estudou muito, com muito diálogo, para que essas aulas retornassem. Por quê? Porque a educação ela é essencial. E mesmo antes, depois saiu um decreto, estadual tornando a educação como essencial, nós já falávamos da importância desse retorno e da educação. Então, assim, muita política pública, principalmente relacionada à educação, ela precisava retornar, mas com os cuidados de biossegurança e também o principal, cuidar daqueles que educam. Eles precisavam estar preparados para esse retorno e fortalecer os alunos, em que nós nunca retornamos a aula numa pandemia, numa situação como essa. Então, foram grandes desafios, a gente
planejou todas as ações, foram planejadas e hoje elas são referência também para todo o país, mas esse olhar, João, que você traz, é realmente esse olhar de não fazer de qualquer jeito, mas é buscar o melhor em que essa qualidade ocorra e que todos os envolvidos estejam realmente focados na aprendizagem dos alunos. Olha, nós tivemos uma pandemia do vírus coronavírus que pegou o mundo todo no início do ano 2020. O Brasil, a partir de abril de 2020, entrou numa situação extremamente caótica, chegando a um pico ali pelo mês de julho, agosto. Deu uma pequena baixa. No final do ano de 2020 voltou a crescer. E hoje nós estamos aqui no mês de setembro, final de setembro de 2021, e ainda falando de uma pandemia que, se não já é a mais mortal, né, da nossa história recente, né, mas é também a mais duradoura nesse tipo de vírus. Lógico, nós tivemos outras pandemias durante a Idade Média, antes até da Idade Média, aí, que assolaram o mundo por muitos anos e tal. Mas essa, em especial, ela é muito rápida e ela pega todo mundo com muita surpresa. Ninguém teve muito tempo para se preparar. Então, a preparação veio acontecendo ao longo dos dias que isso ia acontecendo. Se experimentou muita coisa, algumas coisas deram certas, outras não. E Balneário Camboriú justamente sai na frente na questão da pandemia, tendo espaços próprios e tal, na educação, a educação testando os seus profissionais em espaços separados, dando uma atenção especial para os seus profissionais, uma questão de humanização muito forte. Mas isso tudo nos deixa lições para o futuro. Você diria que, a partir disso, Balneário Camboriú estaria preparado para, não queremos que aconteça, mas caso venha outras parecidas no futuro, nós já teríamos aí um preparo, pelo menos de estrutura e de conhecimento humano, caso isso volte a acontecer daqui 10 anos, por exemplo? Com certeza, nós aprendemos e aprendemos muito em que o diálogo e a articulação entre todos os envolvidos foi fundamental. Nós temos um plano agora de contingência em que vários setores se envolvem e se organizam para que não seja só a educação. Hoje nós temos o Plancom, que ele trabalha diretamente com a Secretaria de Educação, em que fazem parte vários setores, inclusive a Câmara também de Vereadores, junto com a Defesa Civil, com a Saúde, então, que organiza todo esse trabalho, fiscaliza esse trabalho junto conosco, e isso tem sido fundamental, os cuidados em que se instituíram, os protocolos. Nós percebemos que temos como nos adaptar. Os próprios alunos se adaptaram facilmente. A nossa expectativa, estávamos muito apreensivos de como seria isso na prática, porque planejamos, conversamos com os profissionais, planejamos esse retorno, mas como que seria na prática? Os alunos se adaptaram. Todos os cuidados, eles vêm acontecendo e que futuramente, sim, a gente entendeu que a educação ela não trabalha sozinha e que existe sim o diálogo, e até essa compreensão e a comunicação ela é fundamental, porque as famílias também contribuíram, perceberam que seria um novo retorno. Então, assim, o diálogo ele é fundamental, os planos de contingência eles são fundamentais nesse sentido, e aprendemos com isso. Bem como, João, aprendemos também que a escola ela não precisa ser só de maneira presencial. As aulas não precisam ser só de forma presencial, elas podem acontecer de maneira remota. As reuniões, as formações, hoje eu posso compartilhar com vocês as nossas reuniões e até a forma de trabalho de 2021 não é mais o mesmo, porque nós conseguimos nos adaptar, porque a necessidade nos traz motivos para buscar possibilidades de conseguir chegar àquele objetivo,
né? O próprio Leontiev, que traz ali, né, na teoria da atividade dentro da educação, ele traz que a nossa educação ela é formalizada nos motivos e que parte de uma necessidade. Hoje eu faço várias reuniões, né, com os meus gestores, com os nossos gestores que trabalham, colaboradores, nós conseguimos fazer algo que em 2020 nós pensamos, não, vamos ter que marcar, fazer uma reunião presencial, vamos verificar o local. Então a gente consegue fazer reuniões e alcançar o objetivo de maneira mais rápida, porque a necessidade trouxe isso. Então, muitas aprendizagens, principalmente na educação, ficaram. E principalmente esse olhar também que o aluno pode aprender não só de forma presencial, ele pode aprender também de maneira remota. Esses reforços também pela plataforma, ela trouxe essa inovação. Quem daqui sabia montar reuniões, né? Eu já perdi a conta de quantas reuniões eu já fiz nesse tempo. E antes, nenhuma. Nenhuma. Eu não sabia nem abrir uma sala. A gente não tinha esse costume realmente. Além do que, então, nós podemos dizer que a pandemia nos deixa, no mínimo, dois aprendizados, né, Marilene? No mínimo, né, para falar de dois especificamente que você acabou de citar. O plano de contingência, o Plancom, que deve ser algo permanente, que não deve mais ser... deve ser revisto de forma permanente, né, pelo menos de tempo em tempo, de período em período, para caso aconteça alguma coisa, você já ter um ponto de partida pronto, né? E o outro, a participação da família nas escolas, que também era algo que estava bem esquecido, né? As famílias, no máximo, levavam o filho até a porta da escola e muito poucos pais e responsáveis acabavam entrando na escola, conversando, sabendo que dá a impressão de que trouxe um pouco mais também dessa responsabilidade da família com a educação, né? Aproximou. Os pais, eles passaram, de uma maneira também, por meio da necessidade, eles passaram a acompanhar os estudos nesse tempo em que não haviam aulas presenciais e muitas dificuldades também vieram, e acompanhar de perto. Nossa, mas é isso que tu aprende aqui no primeiro ano, filho? Então foram várias, um acompanhamento ainda maior e uma valorização maior. Eu encontrei muitos pais que dizem, olha, eu não imaginei que não era tão fácil assim ensinar o meu filho. E essa valorização do profissional realmente da educação, ele passou a ser maior, e o contato também. Eu preciso ter o contato, mesmo que eu, antes da pandemia, em que não quisesse ter esse contato, um contato superficial com o professor, ele passou a ser uma necessidade. Eu preciso entender, eu preciso conversar, e a aproximação, o diálogo, ele é fundamental. E principalmente essa interação, né? Aqui nós entendemos que todas as vezes que eu vou interagir com uma pessoa, eu passo a aprender um pouco mais com ela. E vice-versa, assim como o professor passou a ter mais também entendimento quanto essa relação também do pai, o filho, como que é a relação familiar, como que vive essa aprendizagem, o que ocorre na prática, e fortaleceu ainda mais. Por isso nós estamos lançando também agora no próximo mês de outubro, esse processo também, um projeto de inteligência emocional em que vai envolver também as famílias, porque tudo isso nos afetou. E quando você fala e pergunta, João, aqui no programa, o que a gente pensa para o futuro na educação, não tem mais como pensar sem a inteligência emocional. Nós precisamos do equilíbrio. Os profissionais precisam, nós precisamos, os alunos precisam, as famílias precisam. Esse vai ser nós também vamos ter um tema específico sobre isso, sobre a questão de saúde mental, inteligência emocional, mas é uma importância muito grande, Marilene, que tu nos traz, porque até então nós não valorizávamos isso, né, enquanto sociedade, achava que muitas das coisas eram frescura, era bobeira e tal, e a pandemia também acabou fazendo essa aproximação das famílias e deixando as claras para a gente
é que muitos problemas de inteligência emocional ou de saúde mental, que são temas extremamente ligados, precisavam ser melhor entendidos pela comunidade, pela sociedade e melhor trabalhado. Mais uma vez, Balneário Camboriú sai na frente, porque mais uma vez vai criar um programa de inteligência emocional para toda a rede, né? Eu acabei tendo conhecimento deste programa de forma muito rápida e achei bastante interessante, né? Porque você traz para toda a rede e é um planejamento de futuro. Então, o que nós precisamos para o futuro dessa criança? Primeiro, que ela tenha inteligência emocional, porque se ela tem inteligência emocional, ela acaba aprendendo mais, com mais facilidade, adquirindo mais conhecimento e sendo um ser humano mais produtivo, né? Está na moda falar quem produz, quem não produz para a sociedade, então acho que acaba sendo um ser humano mais produtivo. Então, a médio e longo prazo, isso é uma grande contribuição para a cidade e o que demonstra também uma grande capacidade que vocês estão tendo na administração pública e provavelmente passando ali pela orientação do prefeito, a grande capacidade que vocês estão tendo de pensar a cidade daqui a alguns anos, porque esse não é um programa que vai dar o resultado daqui a um ano, né? Então, de repente, muita gente também tem uma resistência em fazer muita coisa que vocês já estão dando encaminhamento, porque não tem resultado imediato. E isso, a pessoa diz, mas não quero fazer porque não tem resultado imediato. Mas nós não trabalhamos as crianças para o hoje, nós trabalhamos para o amanhã, né? Eu acho que é mais ou menos assim que tu pensa, imagino, né? É isso, João. E o nosso prefeito tem essa visão humanizada e essa visão, porque as próprias pesquisas trazem, né, o alto índice que veio de violência, violência psicológica, física, automutilação, vários problemas. E a pesquisa também nos traz que essas experiências adversas, principalmente na infância, elas são experiências que elas vão atingir diretamente o ser humano até na fase adulta, inclusive não só com problemas emocionais, como também com problemas físicos, de saúde. Inclusive tem prêmios Nobel da Paz que trouxe a questão do investimento na primeira infância. O que traz? Traz lá no futuro, diminui o índice de consultas lá no posto de saúde, sim, na saúde. Então, o que ocorre? Isso é o mínimo que ocorre, mas são experiências que são vividas, que são traumas, que precisam ser vencidos, superados, para que possa o indivíduo, o ser humano, nós precisamos superar para dar continuidade. E um tempo atrás, João, era muito assim, a questão da própria metodologia, nós também vamos avançando e atualizando também na área da educação. A visão era só cognitiva, né? Se vocês lembrarem, na época que nós fazíamos as provas, né, a gente era medido realmente, nós não conseguimos olhar o aluno de maneira integral, num todo. Era só como se, tem algumas expressões que vêm como se abrisse aqui o cérebro e entrasse só conteúdo, e ele tem que responder, não quero saber o que vai acontecer, é a prova que vai avaliar, ponto, final. E hoje não. Sofri muito com isso, Marilene. Tu sofreu, João? Muito, porque eu tenho um problema muito sério na questão de matemática. Eu sempre tive uma questão lógica muito forte na minha vida. E a matemática, para mim, as respostas se desenham na minha cabeça e não no papel. Então, quando eu fazia qualquer conta de matemática, mesmo da mais simples, a conta de dividir e tal, eu até hoje, na continha de dividir, eu não sei montar a conta e ir fazendo todo aquele esqueletozinho até chegar no resultado. E eu constantemente tive que provar, quer ver equações de segundo grau e tal, eu constantemente tive que provar para os professores de que eu sabia a resposta. Aí ele me perguntava, Marcão, você não fez, não montou o arcabouço aqui, o esqueleto, como é que tu sabe a resposta? Eu digo, olha, eu tenho uma metodologia minha, né, de fazer isso tudo na cabeça e tal, e fazer diferenciado. Isso me trouxe muitos problemas, porque os professores nunca não aceitavam.
Os professores não aceitavam que eu tivesse um método diferente daquele que ele estava passando. Então, para o professor não importava se eu tinha aprendido, né? Importava se eu tinha decorado uma metodologia. E eu nunca consegui decorar nada na minha vida. Eu não sei uma letra de música, eu não sei uma poesia inteira, e eu também não sei decorar um esquema de matemática. Por quê? Porque as coisas para mim, ou eu aprendo ou eu não aprendo. Né? Então, o exemplo aqui, a nossa conversa. Eu venho para a nossa conversa sem nenhuma pesquisa prévia. Por quê? Porque ou nós vamos falar de um assunto que eu tenha algum entendimento, ou não tem nada decorado. Então, isso na escola, até então, era um negócio muito complicado, né? E eu vejo que vocês têm avançado nisso, né? De entender o ser humano como indivíduo, né? Como um o aluno, todo. desculpa, como indivíduo. E assim, João, e olha só, quanto sofrimento. Eu também passei algumas dificuldades relacionadas à matemática. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre atividade orientadora de ensino. E a atividade orientadora de ensino está dentro da nossa perspectiva teórica. Você imagina, João, que nós ficamos 3 anos estudando toda a nossa perspectiva teórica. Enquanto estudávamos, nós atualizamos a nossa proposta curricular em Balneário Camboriú. Foi um momento assim importantíssimo. E quando você me pergunta como que eu vejo a educação no futuro, até para simplificar para quem nos ouve, eu não vejo mais salas de aula com carteiras um atrás do outro, né? Não tem mais com papéis, folhas xerocadas, né? Sim. Antes era mimeógrafo, né? Mimeógrafo. Agora são com folhas xerocadas, com xerox. Isso não tem mais sentido. A nova proposta, realmente, isso está na nossa proposta. Então, é a atividade orientadora de ensino. A atividade orientadora de ensino, os nossos professores que aqui escutam, foram 2 pessoas, que um foi com a teoria da atividade, que é o Leontiev, e outro Vygotsky. Vygotsky fala da interação que eu aprendo com o outro. E o Leontiev fala sobre a necessidade. Então, a visão realmente não são mais carteiras, são projetos, porque nessa visão, o que ocorre? O aluno, o professor ele vai planejar uma aula em que o objetivo vai, por exemplo, o teu era entender a divisão, processo de divisão. Então, não vai ser o professor que vai dar como ele vai chegar. O professor ele só vai lançar o desafio. Como você vai chegar, vai ser o próprio aluno que vai buscar resolver esses desafios, e isso também traz, porque vai ser por meio de uma necessidade, vai ser uma forma, uma pergunta, por meio de uma história, então, por meio de um projeto, com ambientes que já não combinam mais as nossas carteiras. Sim. E isso a gente já está começando, já estamos fazendo esse trabalho, e isso já está acontecendo. Por quê? Porque eu não posso dar tudo pronto para o meu aluno. Ele precisa ter essa vontade de aprender e a vontade de resolver, e ele vai buscando alternativas. E desde a educação infantil, lá, quem quiser, depois eu posso compartilhar com vocês também, eu tenho a pesquisa em que eu fiz com os alunos de 4 anos, eles conseguiram fazer o trabalho. Então, imagine, até o 9º ano, quanto que a educação pode avançar. Então, é realmente uma educação em que os ambientes, eles não podem mais ser. O ambiente, ele precisa ser preparado e que ele seja desafiador, e o próprio professor, ele precisa entender de desenvolvimento e instigar com que os alunos possam ser protagonistas e que busquem esses desafios e resolver esses desafios. Sabe que esse era o sonho do professor Tafner, fundador da Uniaselv. Hoje a Uniaselv pertence a um grupo chamado Croton, né? Não está mais com a família Tafner, mas em 1999, quando eu conheci o professor Tafner, ele dizia exatamente isso. A última conversa que eu tive com o professor Tafner, ele disse: João, eu não consegui realizar, porque ele queria que a Uniaselv, a sede principal deles lá em Indaial, fosse justamente isso, né? Um ponto em que o estudante universitário fosse para consultar um professor naquilo que ele não tivesse conseguido avançar. Então, o professor estaria ali à sua disposição, mas sem essa obrigatoriedade da carteira, do horário, de tudo isso, fazendo
algo muito parecido com o que você disse. E o professor Tafner dizia assim: João, eu não consegui, porque quando o aluno chegava aqui para a gente e a gente tentou fazer uma proposta diferenciada, ele não sabia como se portar nesse mundo diferenciado que a gente propunha para ele, porque ele vinha de toda uma educação tradicional, né, e que, obviamente, no mundo moderno, ela já não cabe mais, o estudante já não está mais com esta vontade de ficar ali sentadinho um atrás do outro, olhando e tal. Ele precisa de mais estímulos, né? As crianças da minha idade, eu tenho 48 anos, quando nasciam, eles nasciam e demoravam alguns dias para abrir o olho, né? Demoravam um tempo para ficar sentadinho, para firmar a cabeça, de tão pouco estímulo que se dava, né? Então, nascia uma criança, levava para um quarto escuro, olha, não deixa ele ficar vendo a luz e tal, bota ele naquela posiçãozinha que ele vai ficar de bracinho cruzado por um tempo. Hoje já não, né? Hoje você já é estimulado dentro do ventre, então você já nasce... Eles entendem física, têm experiências, comprovam, e façam um teste, quem tem bebês, façam o teste, eu já fiz, né? Eu li a pesquisa e fiz quando eu lecionava também com o berçário. Você pega um objeto, porque ele já percebe a questão da gravidade em que o objeto cai. E quando você passa um fio de nylon e faz ao contrário, de uma maneira escondida, ele, ao invés de cair, subir, eles param e ficam observando, tem algo de errado aqui. Sim. Então eles já aprendem física, na realidade eles já têm o conhecimento já da física desde a educação infantil. E até com várias atividades de pegar bolinhas lá do escorregador, jogar uma mais pesada e uma mais leve, identificar o porquê que uma desceu mais rápido que a outra, né? Ou se desce mais rápido. Então, e até, João, se você lembrar, eu faço às vezes esse teste, quando a gente pede para alguém desenhar uma árvore, que árvore que a gente desenha? Com aquele tronco, como Sim. se todas as árvores fossem iguais, né? Sim. E aquele desenho padrão. Por quê? Porque nós éramos ensinados que árvore, e as árvores não são assim, até hoje eu ainda não identifiquei. E qual que é o objetivo? Hoje não, as crianças desenham embaixo da árvore, fazem um desenho de observação e são árvores, uma mais linda do que a outra, e que eles podem aprender, e os pais ficam admirados. Hoje a minha filha de 4 anos chegou em casa falando que tem uma amoreira, tem uma árvore, tem amora lá no... Como que ela viu? Ela desenhou. Então, assim... a educação realmente que ela esteja ligada com o cotidiano, com a vivência da criança, senão não faz sentido. E a criança, na primeira idade, é o momento que ela mais aprende, né? Agora, na minha juventude, a gente criticava muito a forma da educação nossa, porque nós dizíamos uma frase meia pesada até, mas dizia que a nossa educação preparava apertadores de parafuso, né? Pessoas programadas para fazer sempre a mesma coisa. E nós não precisamos de apertador de parafuso, nós precisamos de gente criativa e que crie e que tenha ideia, seja em qual área for. O mundo se movimenta e a humanidade, o ser humano se movimenta com a criação. Porque se nós não criássemos coisas novas, nós ainda estaríamos batendo uma pedrinha na outra para fazer fogo. Então, esta capacidade de fazer criação, de criar coisas novas, ela tem como ser feita de forma massiva, né? Nós transformarmos um grande número de estudantes na capacidade de ser criativos. Apenas nós não tínhamos as ferramentas educacionais para isso. Mas você enfrenta um desafio muito grande com a equipe para fazer essa transformação? É um processo, eu acredito que é por meio da formação, porque não tem outra forma de atualizar, de melhorar, de se apropriar de um conhecimento para que mude os paradigmas só por meio do conhecimento. Então, a gente tem investido bastante, inclusive nesses últimos anos. Esse ano nós estamos com uma formadora que ela é PhD, então ela é referência para todo o país e que está formando os nossos profissionais. Mas, e isso também, João, de que maneira que nós estamos trabalhando?
desenvolvendo as atividades. Isso vai oferecer, sim, a formação. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça também na prática, dando os instrumentos, mas nós temos metas e objetivos. A gente precisa também dar, nós estamos dando agora, e junto com os profissionais, nós estamos conversando com as metas e objetivos para cumprir. Porque se nós não tivermos metas, qualquer lugar, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós estamos trabalhando também nesse sentido, de que forma esse ano a gente já implantou o PMA, que é o Plano Municipal de Avaliação, inclusive a Secretaria Nacional do MEC, junto com o INEP, que é o SAEB, que cuidam da avaliação de todo o país, eles já nos procuraram, querem fazer uma experiência, porque entenderam o quanto que está sendo importante aqui. Nós montamos um plano municipal de avaliação com os professores, desde o primeiro ano, né, até o 9º ano, de que forma, o que a gente é importante desenvolver nesse primeiro trimestre, segundo e terceiro. E a gente, inclusive ontem, esses últimos 2 dias, nós estávamos aplicando essa avaliação. Eu até gostaria de convidá-los para conhecer a avaliação, que é relacionada à vivência, feito pelos profissionais, porque nós estamos tendo esse diagnóstico, identificando qual que é a maior dificuldade. É na matemática? Então, porque assim a gente está investindo a partir desses dados, junto com o professor, com a equipe técnica, nos colocando à disposição, porque nós estamos montando um plano de ação com esses alunos até o final do ano e organizando também ações. Olha, eu vou precisar contratar mais professores para que façam esse reforço, esse trabalho lá na língua portuguesa, na matemática, junto com esses espaços que a gente já tem organizado, os laboratórios de informática. Nós já estamos nessa organização para que se transforme nos espaços maker, né, os espaços de desafio, onde essa atividade orientadora de ensino, os projetos aconteçam lá naquele espaço. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido, porque estamos nos preparando já agora, a gente já tem que se preparar para o futuro, e é dessa forma. Assim como eu trago também, uma das coisas que nós temos uma arquiteta também, parceira da Secretaria de Educação, quando a gente trouxe o desafio, eu disse assim para ela, eu tinha que falar em 2 minutos o que eu precisava que ela fizesse, né? E eu falei assim, é o seguinte, olhe para as escolas, veja o modelo das escolas. Elas são modelo caixa, quadrada, e com muros. Então, assim, o que parece? Ela olhou para mim, já vou te responder, presídio. Nós olhamos para as escolas, todas as escolas no país, elas têm um modelo de presídio, né? Uma prisão. Os nossos alunos já não têm vontade de ir para a escola. Então, o teu desafio é buscar uma identidade nas cores, né? Identidade na estruturação das nossas escolas para que ela se torne interessante. E ela tem que saber, tem que olhar para aquele espaço e identificar. Ali tem uma escola. E ali trazer essa vontade, eu quero entrar e conhecer, trazer a curiosidade. Sim. Trazer, e os designers, eles precisam, as cores, eles precisam. Então, o espaço no futuro, né, nessa organização da educação, ele também é fundamental. E não necessariamente público, né, Marilene? Porque vocês também... Eu fui um grande defensor no passado do sistema de voucher. Para falar um pouco de gestão agora, né? Fui um grande defensor do sistema de voucher, só que o sistema de voucher sempre foi muito difícil de implantar em Balneário Camboriú, e quando se falava nisso tinha um grande, mas é engraçado como nós ainda temos essa mania, né, de achar que o público tem que ter um prédio, que o poder público tem que ter um prédio onde ele bote todas as crianças da escola pública dentro daquele prédio, e aquilo é você dar educação com o professor, com isso. No sistema de voucher, você possibilita a convivência diferenciada, né, de pessoas de diferentes origens sociais no mesmo espaço. Você possibilita que a iniciativa privada tenha também uma participação
É uma espécie de parceria público-privada. Você economiza dinheiro para o município e você consegue fazer um planejamento mais adequado para uma cidade com um perfil como o nosso, que tem meses do ano que tem bastante gente e tem meses do ano que tem pouca gente. Então, assim, você consegue ter esse perfil e aí o sistema de voucher para nós acaba sendo ideal. Você acredita que o sistema de voucher também vem para ficar? Nós vamos parar de construir prédios e ter uma parceria maior com a educação ser uma questão de todos, como já diz a própria Constituição? Eu acredito que sim, João. Quando eu iniciei nessa gestão em 2017, eu agradeço o prefeito Fabrício por colocar, né, esse desafio em que há 20 anos aqui no município buscava-se colocar em prática. E nós conseguimos colocar em prática, mas de uma maneira em que esse aluno ele está lá no privado, porque de uma maneira inclusiva realmente. Então foram desafios e a educação ela não se faz sozinha. A educação ela não pode ser sozinha, ela busca parcerias do público, busca parceria no privado, então em instituições também não governamentais. Então, de que forma que Balneário Camboriú tem trabalhado, desenvolvido de uma maneira bem articulada? Essa visão, sim, é uma visão que realmente há possibilidades, tem dado certo. Nós iniciamos na educação infantil, em que os nossos alunos eles estão na rede privada. Agora nós estamos fazendo também o processo aberto, em que esse ano ainda iremos fazer com as escolas com o 1º ao 5º ano, e já iniciaremos esse processo porque tem dado certo. Os alunos eles têm todo o atendimento. Ele ganha, é um voucher mesmo, porque ele tem tudo que ele tem no público, ele tem o direito lá no privado. Ele ganha uniforme, ele ganha material, ele tem todo o ensino e ele tem um plano de inclusão. Lá dentro daquela escola, não sabe se esse é do público, esse é do privado. Não, porque isso não tem, não faz sentido, não é necessário. Né? Então, entender isso não tem. Eles têm um plano de inclusão e tem dado muito certo. Tá? E tem dado muito certo. Os nossos alunos estão sendo bem atendidos na rede. Existe uma comissão que fiscaliza todo o processo e eles dão essa assistência para os pais. Qualquer dúvida que o pai tem, porque ele poderia, no início, alguns ficavam preocupados, mas agora, se eu tiver alguma situação lá na escola, eu estou abandonado no público? Não, ele tem um telefone, e essa é uma fiscalização por funcionários efetivos que fiscalizam o trabalho e eles estão à disposição para fazer essa articulação e tem dado muito certo. Estive em Brasília e isso também está tramitando, estão discutindo bastante sobre essa questão que é importantíssima também para a rede pública. Eu acho bastante interessante. Eu vou fazer um comentário agora, que é uma opinião pessoal, Marilene, e você não precisa comentar, porque eu não quero lhe deixar em saia justa, porque você hoje tem aí um grande número de atendimentos pela Secretaria de Educação, de berçário de crianças recém-nascidas, e é o local onde tem um pouco mais sempre de falta de vagas. Então, eu vou fazer esse comentário depois, já lá na sequência mudamos o assunto, porque isso não é para lhe deixar em saia justa, muito pelo contrário, é uma opinião minha, João Passos, pessoal, que eu acho um absurdo nós termos que ter atendimento de berçário. Eu entendo que nós precisamos avançar no futuro para planejamento familiar e a família se planejar para ter o seu filho, se planejar para ter essa criança. Uma criança tem que ter a convivência na primeira infância com a mãe, com o pai ou com o seu responsável. Ela não pode já, e a gente vê assim daí mais uma vez reforçando dentro da minha opinião, na opinião do João Passos, uma dificuldade muito grande que a gente vê muitos pais ainda querendo no berçário
atendimento em tempo integral. Isso, para mim, é o fim da picada, você deixar o seu filho com menos de 1 ano e tal, já direto no que a gente chamava antigamente de creche, querer deixar ele um dia inteiro ali, essa criança já vai para casa, obviamente, cansada do dia todo ali, você também chega cansado do trabalho, não tem essa convivência, e você vê isso num sistema de reclamação tão forte, como se o Estado tivesse uma obrigação com a tua falta de planejamento. Mas então eu não tenho o direito de ser mãe, de ser pai? Você tem o direito, mas não custa também você ter um mínimo de planejamento do momento que você pode ser mãe e ser pai, ter esse filho e dar atenção para ele, cuidar dele também, porque primeiro quem ensina é o pai e a mãe, primeiro quem faz esse trabalho é o pai e a mãe, né? Para depois o Estado ser responsável pela educação formal dele, né? Mas quando ele nasce e já vai para um berçário, eu acho isso uma situação bastante complicada. Tenho estudado bastante o sistema francês nessa questão, que lá não se permite, né? E tenho gostado muito, muito, muito mesmo desse sistema lá. Mas voltando à questão... Mas eu posso... Então, os especialistas, eles trazem a importância, se me perguntasse, Marilene, muitas pessoas me procuram e perguntam com que idade eu devo colocar na creche. Se pudesse, se a mãe tiver condições, seria a partir dos 3 anos de idade. Por quê? A gente sabe que existem situações e situações, existem algumas situações que precisam também estar na unidade, mas a criança, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, o que acontece? Quando ela nasce, quem apresenta o mundo para a criança é a família. É a família, é aquele responsável que vai apresentar. Então, o que acontece? Ele vai estar preparado para viver socialmente, a média de idade é lá pelos 3 anos. Porque é a idade, inclusive, se vocês pensarem, muitas crianças com menos de 3 anos falam assim, não fala o seu nome. Qual que é o seu nome? Aí não fala, não identifica o seu nome. Por exemplo, o João bebê vai dizer assim, eu quero comida para o João, eu quero papá para o João. Não diz eu sou o João. Por quê? Porque eles ainda, no desenvolvimento, a criança entende que ela faz parte ainda do corpo da mãe. Então, ela ainda não entendeu eu sou. Então, tem todo um processo de desenvolvimento e lá a partir dos 3 anos, que é o processo que eles começam a viver socialmente, e é ali que a importância de ele começar a conviver com o outro, e normalmente os pais, com 3 anos é a fase do egocentrismo, mas porque é nessa fase que aí ele começa a entender que aí ele vai ter que começar a compartilhar aquilo que é dele com o outro. E o que ocorre nesse sentido? Algumas pesquisas também comprovam, inclusive o Dr. Guilherme Shelby, que estuda muito sobre também os direitos da criança, o procurador da República, ele fala que ele fez uma pesquisa e ele esteve em um presídio com os crimes mais difíceis que ocorreram, e ele conversou com esses criminosos. E pasmem, houve algo muito sério, em comum entre eles, que foi algo que aconteceu lá de 0 a 2 anos, que foi muito forte, alguma experiência adversa forte, em que isso não é justificativa, mas é algo muito sério que aconteceu e não houve. Porque a criança, ela precisa de muito abraço, ela precisa sentir desde bebê protegida, ela precisa se sentir pertencente. E não que lá na educação infantil não vou fazer isso,
mas são 24 crianças. Quando eu lecionei, as colegas que trabalham comigo sabem que eu disse, o nosso objetivo é que no final do dia, todas as crianças, eu consegui pelo menos abraçar um pouco, olhar no olho e falar com ela. Esse é o objetivo. Mas a criança ela já vai para um ambiente em que ela tem que disputar atenção, tem que horários, né, seguidos, em que ela ainda não está, o seu desenvolvimento ainda não está totalmente preparado. Então, assim, a gente diz até, mas agora o que eu faço? Eu tiro da creche? Não, a creche, vamos buscar o tempo todo fazer o melhor, mas não é a mesma, né? A gente não está fazendo da mesma maneira em que a família esteja. Por isso, nós estamos também trabalhando, a própria lei, João, traz os parâmetros de qualidade da educação infantil, traz que o máximo que uma criança pode estar numa unidade escolar, né, desde bebês, é 10 horas por dia. O máximo. Que o essencial seria, né, então, assim, de 7 a 10 o ensino integral. Mas, assim, o máximo é isso. E nós aqui em Balneário Camboriú ainda nós estávamos 12 horas. Nós estamos agora, com a pandemia, organizando, estávamos no início do ano atendendo meio período, agora a gente ampliou para 10 horas e 15. Mas a criança, tu imagine uma criança que ela chega às 7 horas da manhã, antigamente, ficava até às 19 horas, ela só ia para casa, tomava um banho, às vezes, né, e já retornava, ela não teve a convivência com a família, e no outro dia, às 7 horas da manhã, de novo na escola. Então, é algo muito sério que a gente precisa repensar, e os pais também, inclusive a situação em que, às vezes, eles passam 12 meses dentro da unidade escolar. E o que a gente fala é o seguinte, João, se todo ser humano que trabalha tem o direito a 1 mês, 30 dias de férias, as crianças também precisam ter esse tempo. Então, assim, eu sei que são várias situações, tem dificuldades, mas, assim, de que forma que eu posso planejar? Eu não posso 30 dias, mas uma semana eu vou poder ter esse tempo com meu filho. Então, são ações e olhares que precisam ter. Eu acho que a gente precisa ter essa empatia, olhar para nós mesmos, né? Por exemplo, a nossa lei trabalhista diz que você trabalha 8 horas por dia, e aí no sábado até o meio-dia, ou então 9 horas por dia e não trabalha aos sábados, folga sábado e domingo. Grosseiramente falando, é mais ou menos isso. Se nós adultos não temos condições de ficar mais do que esse tempo dentro de um local de trabalho, por que seria diferente para a criança, para o adolescente, né? Então nós precisamos entender isso também, que a sensação dele ali de estar estudando e do trabalho é a mesma coisa, porque é a obrigação de estar fazendo determinada coisa por aquele tempo. Então, nós de repente não temos essa empatia com o próprio filho, né? E não entender isso. Mas eu espero que a gente consiga avançar isso no futuro, porque a gente sabe que isso é um assunto bastante polêmico para a nossa comunidade. E até, João, por isso que as nossas ações planejadas, porque na educação infantil é educar e brincar, então, de que maneira a gente tem organizado em que tem esse respeito, atividades simultâneas, se alguns agora querem dormir, buscar possibilidades, agora eu deixo aquele ali descansar um soninho, o outro, vamos ficar em grupo, o outro grupo buscar fazer uma atividade. Então, ter atividades simultâneas e buscar amenizar o máximo na unidade. Da hora do soninho, então ela fica meio que dividida, não tem mais aquela obrigação de todo mundo naquele horário dormir. Isso nós estamos desenvolvendo porque, pelo respeito à criança, a gente não pode obrigar que todas durmam, né? Imagine agora eu te colocar, João, agora deita aí, tu vai ter que dormir. É a tua hora de dormir, mas eu não gosto de dormir agora. Não, mas agora é a tua hora. Agora tu é obrigado a dormir. Então, a gente tem desenvolvido ações também com o departamento, trabalhando se eu tenho 2 profissionais, enquanto as crianças podem estar aqui brincando, os outros podem estar tirando, né, um cochilo, descansando um pouquinho, buscando sim possibilidades em que haja esse respeito. Nós somos um país de origem rural, né, e o país de origem rural ele traz alguns vícios que agora recentemente está chegando um problema. Você tem que acordar muito cedo, né? 5h30, 6 horas da manhã, e você tem que... Não, no mundo moderno,
Alguns têm que acordar às 5h30 da manhã, outros têm que acordar às 10 da manhã, outros vão dormir às 8 da noite, outros vão dormir às 2 da manhã. Então, esse entendimento, levar para nossas crianças também é bastante importante. Marilene, estamos chegando ao nosso final, deixar um tempinho para você poder se despedir, falar o que você tiver vontade e já antecipar, antes da nossa despedida, o agradecimento a você por ter topado ser a nossa cobaia nesse nosso projeto, que com certeza quando nós tivermos mais alguns temas já desenvolvidos, as pessoas vão conseguir entender o bem que é esses bate-papo, e que o livro, principalmente, que nós vamos escrever ao final dele, daqui 8 meses a 1 ano, vai fazer para o futuro de Balneário Camboriú. Então, já queria antecipadamente agradecer a tua presença e te deixar à vontade para você se despedir. Obrigada, João. Eu que agradeço a oportunidade. A hora voa aqui, né? Boa. Quando a gente fala de experiências, né? Compartilha experiências que são tão importantes e significativas. Eu gostaria de compartilhar e falar aquilo que a gente conversa com os profissionais. Passar também para os pais que os nossos alunos, a nossa criança, eles são seres em desenvolvimento. Então, eles têm o direito de serem protegidos, eles têm o direito de aprender, e eles querem sua atenção e pertencimento. Eles querem se sentirem, né, pertencentes. Até o aluno lá do 7º, do 8º, do 9º ano, eles querem pertencer àquela família. Eles querem pertencer àquela sala de aula, àquele grupo, àquela escola. Então, que a gente possa ter esse olhar realmente focado. Enquanto mãe, independente do tempo que eu trabalho, eu sou mãe também de uma menina, uma princesa linda, e eu trabalho muito também, mas eu tenho esse tempo de qualidade organizado também para as brincadeiras. Ontem nós estávamos 22 horas brincando de elefante colorido, que ela ama brincar. Então, assim, parar, sentar, largar tudo. Larga celular, olha no olho, né? Converse com seu filho, criança, bebê, olhe no olho, converse com seu filho, adolescente, olhe no olho, converse com seu filho, porque isso é primordial, porque passa muito rápido e eles estão aí, né? A gente precisa ter esse olhar para que eles se sintam pertencentes. Se eles se sentirem amados, pertencentes àquela família, com certeza o seu desenvolvimento será mais sadio. E nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis. A família, né, a sociedade, a escola, nós somos responsáveis para que eles possam ter experiências maravilhosas nessa infância e na adolescência. Não só experiências adversas, e isso depende de cada um de nós. Então, eu tenho isso como a educação, como um propósito, realmente, e me coloco à disposição, e as pessoas também que quiserem me procurar, me coloco à disposição para que juntos possamos buscar ainda mais essa equidade na educação e para que eles possam ser vistos, os nossos alunos e as nossas crianças, de maneira integral. Que bom, Marilene. Eu quero aqui ser testemunha no período que a Marilene estava se preparando para ser mãe e para receber sua filha. Nós estávamos numa convivência profissional mais próxima e eu sei o quanto ela se preparou para este momento e o quanto que ela abdicou de tempo na sequência da chegada da princesa para se dedicar a ser mãe. Então, acho que isso, se tem uma mensagem que nós podemos deixar, né, Marilene, para os pais no final, se vai ser pai, se vai ser mãe, se prepare para este momento e se dedique a este momento, porque não há nada mais especial na vida do que você ter a graça de Deus de ter contigo o teu filho, a tua filha, e poder repassar para ele os ensinamentos reais, né, naquilo que a Marilene falou, olhando nos olhos.
Em nome do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, gostaria de agradecer a presença da Marilene aqui e agradecer a cada um e a cada uma de vocês que estão conosco nesse nosso primeiro de muitos programas. Já temos 25 programados para acontecer nos próximos dias e eles estarão acontecendo sempre de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, nesse mesmo horário, às 20 horas. Obrigado pela presença de todos e esperamos vocês para o próximo programa que nós vamos debater cultura. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.